Qual fabricante tem a tecnologia híbrida mais avançada? A resposta óbvia seria Toyota, pelo menos alguns anos atrás. Porém, em 2024, eu acredito que a resposta é Build Your Dreams. Veja, a Build Your Dreams não é apenas a maior produtora de veículos elétricos da China, mas também a maior produtora de híbridos plug-in. E eles afirmam que o trem de força híbrido plug-in DMI de quinta geração neste Build Your Dreams Team L, um sedã do tamanho de um Camry, que começa em apenas 14 mil dólares americanos aqui no mercado chinês, é capaz de percorrer mais de 2.000 quilômetros ou 1.250 milhas com um único tanque de gasolina e uma única carga de sua bateria. Isso equivale a ir de Nova York a Miami sem reabastecer. Apesar do meu bom senso e do conselho do meu quiroprático, resolvi testar essa afirmação. Nos próximos 3 dias, tentaremos cruzar 4 províncias chinesas e testar se este sistema realmente pode cumprir a promessa de percorrer mais de 2.000 quilômetros com um único tanque de combustível. Será que chegaremos ao destino ou ficaremos largados no meio do caminho? Minha lombar explodirá por passar tanto tempo atrás do volante de um carro, me mutilando e me deixando incapaz de sustentar minha família ou a mim mesmo, levando-me eventualmente a uma vida de crime e finalmente a um túmulo precoce? Fique ligado para descobrir. Bem-vindo ao Wheels Boy, onde abordamos os veículos mais novos, legais e inusitados do mercado automotivo chinês. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Após abastecer o tanque de 65 litros do QI-N-L e carregar sua bateria de 10 kW, saímos de Xangai com uma autonomia total, estimada de 2.085 km, sendo 2.020 km de autonomia a gasolina e 65 km de pura eletricidade. Deixe-me esclarecer algo desde o começo. Não estamos tentando obter a máxima quilometragem possível com isso. Quero saber qual é a autonomia real dele em circunstâncias realistas. Então vamos ajustar o controle de cruzeiro para o limite de velocidade. Obviamente, estamos dirigindo na velocidade do tráfego. Se estiver abaixo dessa velocidade, o ar-condicionado foi ajustado no modo automático e a temperatura está definida para 23 graus Celsius ou cerca de 74 graus Fahrenheit. O modo de condução é Eco. O fator principal da primeira etapa da viagem é a autonomia elétrica do carro. Há 2 pacotes de bateria Blade disponíveis, com química lítio-ferro-fosfato, medindo 10 e 16 kWh, com alcance ciclo de vida da bateria de longo prazo de 80 e 120 km. Nosso carro tem o pacote menor, de 10 kWh. Decidimos deixar o carro escolher entre o modo híbrido e o modo puramente elétrico, com base no que ele achava que seria mais eficiente. Ele escolheu começar em EV, mas depois mudou para o modo híbrido assim que entramos na rodovia. No geral, levamos cerca de 81 km para esgotar a autonomia elétrica. O estado atual de carga do nosso pacote de baterias é de 16, por isso este indicador mostra uma autonomia puramente elétrica entre 1 e 2 km. Uma vez que cai abaixo de 20%, ele operará como um híbrido normal e não mais dirigirá no modo puramente elétrico. Ok, agora estamos em cima de uma ponte de 36 km que se estende sobre o oceano. Eu realmente esperava mostrar a você algumas vistas deslumbrantes, mas está chovendo. E nebuloso, não dá pra ver nada. Bem, fazer o quê? O trânsito pesado não proporcionou uma viagem divertida, mas maximizou a autonomia elétrica e a gasolina. Porém, após passarmos a ponte, o verdadeiro desafio começou. Mencionei que este veículo se torna um híbrido comum quando a carga fica abaixo de 20%, mas não mencionei que a Build Your Dreams afirma que, nesse modo, pode fazer 2,9 litros, 100 km ou 80 mpg. Um fator importante na capacidade da Build Your Dreams de reivindicar esse nível de eficiência é o motor de 4 cilindros naturalmente aspirado, que tem uma eficiência térmica de 46,06%. Isso não é apenas significativamente mais eficiente do que o motor DMI da geração anterior, mas também é, segundo a Build Your Dreams, um dos, se não o... O motor a gasolina está entre os mais eficientes do mundo. Produz apenas 74 kW, mas a maior parte da potência que chega às rodas vem do único motor elétrico montado na frente.
Com um pacote de bateria menor, esse motor gera 120 kW e 210 Nm de torque. Se você escolher o pacote de bateria de 16 kW, então você obtém 160 kW e 260 Nm de torque. Sem percebermos, o dia terminou e avaliamos o desempenho do Team Ela até o momento. Chegamos ao fim do primeiro dia e ao nosso destino, Ningde. Vamos analisar as estatísticas de hoje. Ao partir, nosso alcance total era de 2.085 quilômetros. De acordo com nosso computador de viagem, percorremos 658 quilômetros, mas caiu 985 quilômetros de alcance. Bem-vindo ao segundo dia do nosso teste de alcance. Nosso destino para hoje é um belo condado chamado Jingde, na província de Jiangxi. Fica a cerca de 550 quilômetros de distância. O tempo parece bem melhor que ontem, com esperançosamente menos chuva. Vamos ver como isso afeta nossa economia de combustível. Passar tanto tempo ao volante de qualquer carro certamente lhe dará uma apreciação mais profunda do bom, do ruim e do feio de sua experiência de condução. Tome como exemplo o ajuste da suspensão neste carro. Com um preço inicial que é pouco mais da metade de um Toyota Camry aqui no mercado chinês, este carro tem uma suspensão que não se sente nem metade tão boa quanto a de um Toyota. Parece provavelmente 90, quase 95%. A principal diferença que sinto é que há mais vibração chegando à cabine em relação ao Camry. Aquilo tem uma afinação de suspensão muito mais suave, mas parece um pouco mais refinado do que este. Os 120 kW fornecidos pelo motor elétrico dianteiro deste carro não vão incendiar seu cabelo, mas são suficientes para ir e voltar do trabalho diariamente ou dirigir por muito tempo na estrada. Eu diria que acima de 80 km por hora, a aceleração é um pouco atrasada para dizer o mínimo, mas com um tempo de 0 a 100 km por hora de 7,9 segundos, eu não acho que alguém vai achar que este carro é super lento. Dirigindo um carro nessas circunstâncias específicas, ou seja, com muitas horas na estrada, algumas coisas vão se destacar para você que normalmente não se destacariam. Se evidenciariam em uma viagem mais breve. Pegue, por exemplo, o ruído, vibração e aspereza, ou ruído, vibração e aspereza. Como eu já disse, há uma quantidade decente de vibração que chega a esta cabine, mas eu diria que o ruído é mais um problema. Seja o ruído dos pneus, o ruído do vento ou o ruído do motor, nenhum deles é particularmente bom. Pelo menos, eles não seriam particularmente bons se este carro custasse o dobro do que custa. Neste ponto de preço, estou mais do que feliz em perdoá-lo pela quantidade de ruído, vibração e aspereza que estou ouvindo, especialmente porque a última vez que experimentei um sedã veículo elétrico híbrido plug-in barato foi o Wuling Xinguang. E o som do motor naquele carro, meu Deus, era realmente ruim. Soava como um liquidificador intermitente ao ser ligado. Você também pode apreciar ou não o design do assento dependendo da sua qualidade. Neste caso, os assentos dianteiros deste carro são bem bons. Bom suporte na área do ombro. A região lombar precisa de mais atenção. Não há suporte lombar ajustável neste modelo específico porque é um modelo muito barato, mas há um disponível em carros mais caros. Só para constar, as pessoas neste carro que o dirigiram além de mim e não têm costas horríveis como eu acho que esses assentos dianteiros são bastante confortáveis. Não vou me aprofundar no infotainment deste carro, pois ele utiliza a mesma tela central de 12, 7,6 cm presente em outros modelos da Build Your Dreams, incluindo nosso próprio Build Your Dreams Yuan Plus, usado como carro de filmagem. Para mais informações, confira outros vídeos da Build Your Dreams, especialmente o vídeo sobre o Build Your Dreams Yuan Up. Sobre o Build Your Dreams Yuan Up, eu esperava ver o mais recente controle de cruzeiro adaptativo da Build Your Dreams nesse veículo. Infelizmente, esta é uma versão de baixa especificação, então só tem controle de cruzeiro padrão. Gostaria muito de ter o controle de cruzeiro adaptativo nesta viagem. Teria facilitado muito. Você já assistiu a uma análise do Wheels Boy e pensou,
Puxa, eu adoraria dirigir um desses carros chineses e ver como são. Você também aprecia paisagens impressionantes, boa gastronomia e um pouco de emoção? Você parece o candidato ideal para o Tour EV do Wheelsboy. O Tour EV do Wheelsboy é sua chance de se juntar a mim e à equipe do Wheelsboy em uma jornada de 5 dias por Sichuan, na China, onde você poderá desfrutar de belas paisagens e dirigir carros chineses legais. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail tourwheelsboy.cn. Bem-vindos a Jingo, senhoras e senhores. Percorremos um total de 526 quilômetros hoje, um pouco menos do que o planejado, mas reduzimos 808 quilômetros de alcance indicado. Já percorremos cerca de 1.200 quilômetros, mas ainda temos 292 quilômetros de alcance indicado restantes. Minha matemática não é tão boa, mas acho que não vamos conseguir chegar a 2.000 quilômetros. A questão neste ponto é, até onde conseguiremos ir? E é uma pergunta que teremos que responder Amanhã. Por hora vou desfrutar da culinária local. Com menos de 200 quilômetros de autonomia no tanque, decidimos cortar a parte norte da viagem e seguir direto por Jiangxi e Zhejiang até Xangai. Isso significava voltar para as principais rodovias com limites de velocidade mais altos. Ontem, passamos a maior parte do dia em rodovias com limites de velocidade entre 80 e 100 km/h, mas hoje a rodovia tem longos trechos de 120 km/h, o que certamente afetará nossa autonomia. Confesso que, quanto menor a autonomia, mais tenho vontade de dirigir de forma conservadora para ver até onde podemos chegar, mas prometi ser realista nesta viagem, o que significa respeitar o limite de velocidade. Estamos com cerca de 120 km de autonomia e a luz de combustível acendeu, indicando que preciso abastecer. Estamos na reta final da viagem. Vamos descobrir até onde ele realmente pode ir. O alcance indicado é de 53 km restantes. O próximo posto fica a cerca de 20 km daqui. A próxima estação fica a 100 km daqui. Então vamos parar na próxima porque eu não vou arriscar ter que empurrar isso na beira da estrada. Foi nesses últimos momentos que comecei a suar os detalhes, como a aerodinâmica. O Shino pode parecer um sedã tradicional comparado ao Toyota Prius em forma de cunha, mas seu coeficiente de arrasto de 0,26 supera o 0,27 do Toyota. No entanto, é cerca de 100 kg mais pesado que o Prius. Atualizar. Não está mais exibindo um alcance. Ele apenas informa que é necessário abastecer. Faltam 8,8 km para chegar. Estou um pouco nervoso, não vou mentir. Eu só fiquei mais nervoso nos últimos quilômetros, imaginando ficar preso em uma estrada quente, úmida e infestada de mosquitos. Imagine meu alívio quando Tim El nos levou em segurança ao posto, onde abastecemos e começamos a calcular nosso alcance total e eficiência. Ok. Hora de fazer alguns cálculos. Após percorrermos 1.349,6 km, abastecemos com 60,8 litros de combustível. Isso significa uma média de 4,5 litros por 100 km ou 3,8 km por galão. É importante notar que o tanque de combustível do Xinel é de 65 litros, então, teoricamente, tínhamos até 4,2 litros restantes quando decidimos parar. Então, em teoria, poderíamos ter dirigido mais 80 a 100 km dependendo da velocidade. Sendo generosos, se você dirigisse este veículo até ficar totalmente sem combustível, ao ponto de não se mover mais, conseguiria uma autonomia de cerca de 1.450 km.
Como contexto, o veículo usado para a filmagem nesta viagem foi o nosso Build Your Dreams Yuan Plus totalmente elétrico. Optamos por conectá-lo quando atingiu cerca de 30% a 40% de carga, então acabamos carregando 7 vezes no total, 5 vezes na estrada e 2 perto dos hotéis. O custo total foi de quase $43, ou cerca de $0,03 por quilômetro. O custo total para carregar e abastecer o Xing-El foi de cerca de $67 americanos, ou $0,05 por quilômetro. Em suma, o VE era mais em conta, mas o veículo elétrico híbrido plug-in era mais prático. Então, sem surpresas aí. Seja você chamando de 1.350 ou 1.450 quilômetros, ambos estão bem abaixo do alcance de mais de 2.000 quilômetros que foi reivindicado, bem como os 2,9 litros por 100 quilômetros ou 80 milhas por galão. No entanto, é importante lembrar que esses números são baseados no ciclo de condução ciclo de vida da bateria de longo prazo da China, que é tendencioso para a condução em baixa velocidade na cidade, supostamente refletindo os hábitos de condução das pessoas na China, que passam a maior parte do tempo dirigindo em baixas velocidades na cidade. Enquanto isso, nosso teste foi mais de 90% em rodovia, com velocidades entre 80 e 110 km/h, com breves períodos a 120 km/h. Muitos de vocês estão correndo para os comentários para dizer que meios de comunicação chineses testaram a autonomia deste carro de 1.800 a 2.300, chegando a mais de 2.400 quilômetros. Sim, eu sei disso. Também não tenho evidências para sugerir que esses meios de comunicação trapacearam ou mentiram para alcançar esses números. No entanto, acredito que eles alcançaram esses números em condições muito diferentes das nossas. Baseado nos vídeos, tivemos uma velocidade média maior que outros testes, mesmo com chuva durante quase todo o primeiro dia e chuva forte em partes do segundo. Também enfrentamos pequenas mudanças de elevação ao percorrer as estradas costeiras montanhosas. Outros fatores foram transportar 3 pessoas com bagagens, usar a menor configuração de regeneração de energia e manter o ar-condicionado ligado devido ao clima quente. Essas ações não ajudarão a alcançar a melhor economia de combustível possível, mas refletem melhor as condições normais de condução. O Build Your Dreams Xi pode alcançar uma autonomia de mais de 2.000 quilômetros? Sim, acredito que possa, mas para isso você vai ter que sacrificar um pouco do seu conforto, seja diminuindo o ar-condicionado ou dirigindo a velocidades menos confortáveis na estrada. Velocidades baixas, isso sim. Afinal, uma autonomia de 1.350 ou 1.450 km ainda é muito impressionante, especialmente considerando que este carro custa menos da metade de um Toyota Prius Prime. Isso encerra este vídeo, pois ainda tenho mais de 350 km de estrada até Xangai. Então, até o próximo.